Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Python. Na aula anterior nós vimos o conceito de alguns tipos de dados diferentes, listas, tuplas e dicionários. Nessa aula então a gente vai começar a trabalhar com estruturas de repetição. Uma das grandes vantagens que um computador possui sobre o ser humano é a capacidade de realizar tarefas repetidas vezes de uma forma padronizada e cometendo o mínimo de erros possível a cada iteração. Aliás, guarde bem essa palavra. Em uma estrutura de repetição, cada vez que o computador executar um determinado bloco de código, ele está fazendo uma iteração. Então vamos lá. Para a gente começar hoje, vamos fazer um programa que repete o nosso nome 10 vezes na tela. Então, primeira coisa, codificação de caracteres, UTF-8. Lembra lá da sequência básica de programação. Entrada de dados, processamento, saída de dados. No nosso caso, a gente não vai ter uma entrada de dados porque o computador ele não tem que pedir nenhuma informação. Ele vai simplesmente escrever o nosso nome na tela 10 vezes. Então nós vamos passar para o processamento. Como é que é o processamento? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai guardar o número da iteração. Olha aí a iteração que eu falei antes. Ele vai guardar o número da iteração dentro da nossa rotina de repetição. Então eu vou iniciar essa variável com o número 1, i é igual a 1. E aqui vem a minha estrutura de repetição, while i menor do que 10. O que significa essa linha? While significa enquanto, ou seja, enquanto essa condição aqui for verdadeira, o meu sistema ele vai executar aquilo que eu vou digitar em seguida. E qual é a minha condição? O i, a minha variável i, que no começo do meu programa vai ter o valor de 1, ele tem que ser menor do que 10. Então, enquanto i for menor do que 10, escrever o nome na tela. Vou colocar aqui, Ricardo. Você pode colocar o seu nome no seu código. Aqui é muito importante que quando você estiver usando um while, você precisa fazer, nesse caso aqui, na nossa lógica de programação, a gente vai precisar incrementar o valor de i. Por quê? Porque se eu não fizer o incremento, se eu não modificar o valor do i, o que ele vai fazer? I começa sendo 1. Enquanto 1 for menor do que 10, 1 é menor do que 10. Então ele vai escrever Ricardo na tela. Aí ele vai voltar para essa linha aqui. I, que continua sendo 1, ainda é menor do que 10. Então ele vai escrever Ricardo na tela. Aí ele vai voltar para essa linha. I, que continua sendo 1, é menor do que 10. Então ele vai escrever Ricardo na tela. E assim ele vai entrar no que a gente chama de looping infinito. Porque essa condição aqui é sempre verdadeira. I é menor do que 10. No nosso sistema aqui, da forma como nós estamos fazendo agora. Porque essa condição aqui, I é menor do que 10, será sempre verdadeira se a gente não incrementar a variável. Vamos então fazer o incremento da nossa variável dessa forma. I mais igual a 1. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Enquanto o i for menor do que 10, o i no caso aqui é 1, ou ele vai iniciar como sendo 1, então 1 é menor do que 10, então ele vai escrever Ricardo na tela. Aqui nessa linha, ele vai adicionar 1 ao valor da nossa variável. Lembre-se lá da nossa aula de variáveis, que isso daqui equivale a dizer que o i é igual ao valor do i mais 1. Então aqui ele está adicionando 1 ao valor da variável. Nesse momento, o valor de i vai passar a ser 2. Então ele volta aqui para cima e vai testar de novo. 2 é menor do que 10? É menor do que 10. Então ele escreve o nome Ricardo. E aí quando ele passar por essa linha de novo, ele vai incrementar o valor da variável. De 2 ele vai passar a ser 3. 3 é menor do que 10? É menor do que 10. Escreve o nome Ricardo, de 3 ele vai passar a ser 4 nessa linha. E assim sucessivamente até que ele chegue no número 10. Quando ele testar aqui, 10 é menor do que 10? Não, ele não é menor do que 10, ele é igual. Então ele vai sair da minha rotina, ele vai passar para fora da rotina. Vou colocar aqui um print, terminou. Só para a gente verificar que ele realmente saiu da rotina depois no final do nosso programa. Muito bem, vamos executar isso daqui. Ver se eu consigo executar aqui, direto aqui no terminal. Então essa daqui foi a saída do meu programa. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ele mostrou 9 vezes o meu nome, porque eu iniciei a variável como 1, e aqui nós estamos usando o enquanto i for menor do que 10. Se eu colocar um menor ou igual, aqui, ele vai repetir 10 vezes o meu nome na tela. E aqui, então, ele mostrou a palavra terminou, né, como eu disse para ele mostrar nessa linha aqui, quando ele saiu do while. Certo? Muito bem, só executando aqui de novo, por causa do menor ou igual aqui, para a gente ver. Vamos executar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vezes ele mostrou o meu nome e depois ele mostrou a palavra terminou. Exatamente como ele tinha que fazer. Entendido? Muito bem, vamos agora criar um programa para verificar se um número é primo ou não. Então o usuário vai digitar um número e o programa vai identificar se esse número é primo e tem que mostrar a mensagem na tela. Um número primo, um número que só é divisível por definição por 1 ou por ele mesmo. Certo? Então, por exemplo, o número 3 é um número primo, porque você só pode dividir o número 3 por 1 e por ele mesmo e ter um resultado sem nenhuma casa decimal depois da vírgula. O número 5 é um número primo. O número 4, por exemplo, não é, porque 4 pode ser dividido por 2, por 1 e por ele mesmo, 4. Né? Então vamos lá, vou criar aqui um arquivo aula 4, aula 04, underline 1.py. Aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, codificação de caracteres em UTF-8. Na nossa sequência básica, entrada de dados. Entrada de dados. O que o nosso sistema tem que fazer? Ele tem que pedir um número para o usuário e esse número ele tem que dizer se o número é primo ou não. Então, número é igual a int de input, digite um número. Aqui então a gente já está pedindo o número para o usuário. Um número só é o suficiente. A gente vai precisar também inicializar algumas variáveis. Eu vou inicializar a variável i, que vai guardar a iteração da minha estrutura de repetição. A minha variável i vai começar como 2. Por que eu vou iniciar como 2? Pensa comigo aqui. Um número ele é primo se ele for divisível por 1 ou por ele mesmo. Somente isso, somente por ele mesmo ou por 1. Só que todo número é divisível por 1. Um número dividido por 1 dá ele mesmo. E um número dividido por ele mesmo dá 1. Então todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar a partir do 2 até esse número menos 1. O que é o número menos 1? Então, vamos supor que eu vou verificar se o número 4 é primo. Tá? Por definição, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, isso mostra que o 4 já não é um número primo. Se eu seguir nessa minha rotina de repetição, 4 dividido por 3 dá um número com casas decimais depois da vírgula. E 4 dividido por 4 vai dar um número 1. Então, eu não precisaria necessariamente fazer o teste de 4 dividido por 1 e nem 4 dividido por 4, porque todo número é divisível por ele mesmo e por 1. Não querendo ser repetitivo, mas já sendo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o número 5. O número 5 é divisível por 1? É óbvio que ele é. O número 5 é divisível por 2? Não, ele não é. O número 5 é divisível por 3? Não, não é. Por 4? Não é. Por 5 ele vai ser, porque todo número é divisível por ele mesmo. Então, o que isso significa? Você concorda comigo que a própria variável de iteração pode ser o denominador do meu teste? Eu só preciso, para fazer isso, colocar da seguinte forma. Vamos criar aqui um processamento. Enquanto a minha variável i for menor do que número, por que menor? Porque eu não preciso testar se o número é divisível por ele mesmo. No caso, a variável i for igual ao valor do número. Então, enquanto i for menor do que número, eu vou testar se a minha variável número dividido
pela minha variável i. Perceba aqui que eu estou utilizando o símbolo que vai me dar o valor do resto. O que me interessa na minha divisão é o resto da divisão e não o valor da divisão em si. Então, se esse número i for igual a 0, o que vai acontecer? Levando em consideração que eu estou testando do número 2 até o número que o usuário digitou, menos 1, se o resto da minha divisão aqui de número por i for igual a 0, significa que esse número não é primo. Ele é divisível por outro número que não seja 1 e ele mesmo. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o conceito de flag. Uma flag é uma variável que vai guardar um valor, normalmente booleano, verdadeiro ou falso, né? E o processamento do meu sistema depende do valor dessa variável. Então eu vou criar uma variável aqui, primo é igual a true, tá? Ou seja, eu estou considerando no início do meu processamento aqui que o número é primo. Mas se essa condição aqui for verdadeira, o número deixará de ser primo. Então primo passa a ser falso. Aí, o que eu tenho que fazer? Tudo que eu tenho que fazer aqui para terminar o meu processamento é testar. E aí aqui no caso já é também a saída de dados, né? Então, eu tenho que testar se o valor do primo é verdadeiro ou não. Não tem a necessidade de eu escrever se primo for igual a true. Não que isso vá dar problema na execução do código. Mas o próprio primo já tem um valor booleano. E o que o if vai testar é um valor booleano. Então, se o primo for true, ele vai escrever na tela um número primo. Se não, ele vai escrever que não é um número primo. Muito bem, salvando aqui, vou executar. Digitamos um número, vamos digitar primeiro o número 5. Aqui nós vamos ter um exemplo de looping infinito. Por quê? Porque eu esqueci de fazer o incremento da minha variável aqui. Vamos fazer isso então. Depois do if, fora do meu if aqui, eu vou criar um i mais igual a 1. Né? Então, voltando aqui para a execução do meu sistema, digitamos o número 5, é um número primo. Ou seja, ele testou 5 dividido por 2, 5 dividido por 3, 5 dividido por 4, e nenhuma dessas divisões deu um resto 0. Né? Ou seja, não foi uma divisão exata. Então, o 5 é um número primo. Vamos verificar se o número 9 é um número primo. 9 não é um número primo. Por que ele não é um número primo? Porque ele pode ser dividido por 3, por exemplo. 9 dividido por 3 dá 3. Vamos colocar um outro número, sei lá, o número 14. O número 14 não é um número primo, porque ele pode ser dividido por 7. Mas o número 13 é um número primo. Não tem nenhuma divisão antes de 13, entre 13 e 1, que seja possível e que dê um resultado dentro dos números naturais, né? Nos números sem casas decimais depois da vírgula. Números inteiros. Muito bem, então agora nós vamos para o console para vermos o funcionamento da estrutura for, próxima estrutura de repetição. A estrutura for vai utilizar para fazer as iterações uma lista. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma lista de nomes, por exemplo. Então eu tenho o nome Ricardo, Diego, Paulo, Josemar e Francisco. 5 nomes aqui. Tendo uma lista de nomes, como é que eu vou utilizar essa estrutura de repetição? For nome em lista, sei lá, vai mostrar o nome na tela. Tá? Então o que vai acontecer aqui no meu código? Ele vai tomar essa lista aqui como base e para cada nome que eu tenho nessa lista, for significa para.
Ou seja, para cada nome que eu tenho na minha lista, ele vai executar esse código aqui, no caso print nome. Na primeira iteração, o nome Ricardo vai ser o valor da variável nome. Na segunda iteração vai ser o Diego, o nome então vai ter o valor de Diego. Na terceira iteração, o nome vai ter o valor de Paulo. Na quarta iteração, de Josemar. E na quinta iteração, de Francisco. E para cada nome desses aqui, ele vai executar essa função. Então, executando aqui, Ricardo, Diego, Paulo, Josemar e Francisco. Ele mostrou 5 nomes na tela. Agora, sempre que eu for utilizar a instrução for, eu vou precisar de uma lista pré-definida? Não necessariamente. Existe uma função no Python que cria uma lista de números inteiros do início, você vai dar um valor inicial e um valor final para essa lista. Então, por exemplo, digamos que eu queira repetir aquele meu primeiro exercício ali. Eu quero fazer 10, eu quero que ele mostre o meu nome 10 vezes na tela. Então, for i in range de 0 a 10, tá? Ele vai mostrar o meu nome na tela. Então, Ricardo. Como que funciona essa função range? Essa função range, ela vai receber 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor inicial, então é esse 0 aqui. E o segundo parâmetro é o valor final, mais 1, no caso. Ou seja, essa função range, se eu executar aqui, ele vai mostrar 10 vezes o meu nome na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Essa função range, ela vai trazer uma lista de 0 até 9, ou até, no caso, 10 menos 1. É o último valor aqui, menos 1. Tá? Aqui ele fez uma própria tipificação, mas se eu converter isso em lista, ele vai mostrar os valores da nossa lista, de 0 até 9. Se eu fizer, por exemplo, um range de 5 a 20, por exemplo, ele vai criar uma lista, uma tipificação aqui de iteração, uma lista de 5 até 19, incrementando sempre de 1 em 1. Tem a possibilidade também de incrementar a nossa variável ali de 2 em 2 ou de 3 em 3. Como é que a gente faz isso? Vamos supor, eu quero fazer um range de 2 até 10, só que incrementando 2. Colocando o último valor aqui como 2, ele vai incrementar de 2 em 2. Então 2, 4, 6 e 8. Com base nos valores dessa lista, usando uma instrução for, você vai fazer o incremento de 2 em 2. Ele vai repetir aquele bloco de código fazendo o incremento de 2 em 2. E aí você pode utilizar a própria variável de iteração para algum processamento. Você quer fazer, por exemplo, testar, digamos, você quer que ele mostre apenas os números pares na tela, sem precisar fazer um teste se o número é divisível por 2 ou não. Você pode fazer um for n em range de 2 a 100 de 2 em 2, iniciando de 2 até 99, com os valores de 2 em 2. Né? Então, print n. Ele vai mostrar todos os números pares de 2, entre 2 e 100, no caso, até 98. Né? Se eu quiser que ele mostre o número 100, eu só precisaria fazer, o nosso range aqui seria de 2 até 101, né? Porque é sempre esse número aqui menos 1. E aí aqui eu posso pôr o passo, né? O passo de 2. Vou colocar aqui, mostrar uma lista. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, tal, até o número 100. Entendido? Então agora, a gente consegue converter esse nosso código aqui para verificar se o número é primo. A gente consegue converter isso utilizando a instrução for. A gente consegue. Deixa eu só criar aqui mais um arquivo. Então, aula
underline 2.py. Já existe o arquivo? Ah, já tinha criado o arquivo aqui então. Vamos lá. Primeira coisa então, codificação de caracteres, UTF-8. Aqui a gente setou uma variável i para cuidar da nossa iteração dentro do nosso while e uma variável primo para identificar se o número é primo ou não. A nossa estrutura de repetição for já vai cuidar da nossa iteração. Então a gente já vai configurar essa variável i dentro do próprio for. Bom, primeiro aqui a gente tinha que pedir um número para o usuário, né? Vamos pedir um número para o usuário então. Nossa entrada de dados. Entrada de dados. Número é igual a int de input. Digite um número. Muito bem. Aí aqui para o processamento, aí sim, vamos então fazer um for e in range de... Aqui nós iniciamos de 2, porque todo número é divisível por 1. Então, in range de 2 até o número menos 1, né? Tanto é que a gente usou o sinal de menor aqui, que não testa, ou seja, ele vai terminar a nossa estrutura de repetição no momento em que o i for igual ao valor do número. Então, aqui a gente vai ter o próprio número. Porque o nosso range ele vai levar em consideração o número menos 1. Né? Então, de 2 até o número, aí sim a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui. Então, se o número resto i, ou seja, se o número com o resto, a divisão do número por i, o resto for igual a 0, significa o quê? Significa que o número não é primo. Então, primo igual a false. False. Vamos inicializar a variável primo aqui, para não dar nenhum tipo de erro. Então, o primo aqui ele passa a ser true. E aqui, como resultado, nossa saída de dados. Se o número for primo, print número primo. Se não, print não é primo. Basicamente, então, esse daqui seria o nosso processamento utilizando a estrutura for. Vamos testar o nosso código. Então, aqui eu tenho... Digite um número. Vamos digitar o número 5. É um número primo, como a gente já viu. Executando de novo, digite um número, vou digitar o número 12. 12 não é primo, porque o 12 pode ser dividido por 6, por 2, né? Além de 1 e ele mesmo, né? O próprio 12. Vamos executar aqui de novo, botar o número 13. Para o número 13 a gente viu que ele é primo. Número primo. Então é isso aí. No vídeo de hoje, então, nós começamos a trabalhar com estruturas de repetição, utilizamos o while e o for. E para você continuar o curso, já se inscreve nesse canal, mete o dedão aí, dá uma força pra gente se tornar a comunidade cheia de gente que esse canal nasceu para ser. E não esquece de ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E compartilha com aquele amigo que também está na luta para se tornar um programador. Um grande abraço e até o próximo vídeo.